Atos capítulo 9, a partir do verso 20. E logo nas sinagogas pregava Jesus. Este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui? Para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, era para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Amém? A hora que eu estava orando aqui pelas vidas que foram perdidas, pela pandemia, né? Por tudo isso que está acontecendo, que nós estamos acompanhando aí por redes sociais, por televisão, por rádio, todas essas coisas que nós estamos acompanhando. Deus me trouxe à mente um texto de Apocalipse, onde fala dos cavaleiros. Alguém já leu? O cavaleiro amarelo, o cavaleiro preto, o cavaleiro vermelho. E Deus me trouxe à mente justo o cavaleiro amarelo, né? Que é o cavaleiro da peste, que Deus fala que no fim dos tempos haveria uma peste que mataria, que acabaria com muita gente, com muitos povos. E a gente tem que orar muito, né? Porque se a gente for tomar a palavra que está escrita lá como base para essa pandemia que nós estamos vivendo, a Bíblia fala que 1/3 da população morreria. 1/3 da população mundial vai falecer com aquela peste. Nós sabemos que nós estamos vivendo o fim dos tempos, não sei se é agora, mas pode acontecer, pode... Ai, pastor, mas como que vai ser esses cavaleiros? Nós não enxergamos, nós não conseguimos ver, mas é nas regiões celestiais que isso está acontecendo. É onde nós não conseguimos controlar. Nós só podemos, como a Simone falou aqui, orar e esperar que o Senhor esteja com o canudo lá, né? Ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso clamor e está com a nossa vida diante do altar. Até eu estava conversando com o Schubert lá fora antes de começar o culto, ele estava me falando, ele falou: pastor, o vizinho meu lá do condomínio lá, caminhava, andava de bicicleta, um atleta, o cara é um atleta. Essa semana chegou a notícia, morreu, Covid-19. Então quer dizer, vai levar muita gente, vai levar muitas pessoas. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado condições de estarmos de pé, mas nós precisamos a cada dia colocar a nossa vida diante do altar. E até eu resolvi falar aquilo que eu estava orando e Deus me trouxe à mente, porque bate um pouquinho com o que eu quero falar. Saulo de Tarso, hoje nós conhecemos como Paulo, ele era um fariseu, um saduceu, um estudante da palavra, um conhecedor dos evangelhos não, né? Porque até então não existiam os evangelhos. Um conhecedor da palavra de Deus, e a palavra de Deus, se você lê ela de capa a capa, ela só fala da vinda de Jesus, ela só faz promessas da vinda de Jesus. Aí nós temos o Novo Testamento. E Saulo nada mais, nada menos que era um desses estudiosos, uma dessas pessoas que estudavam a palavra e que tinham muito conhecimento da palavra. Se você procurar saber sobre Saulo, sobre Paulo, principalmente na internet, por pregadores, você vai ver que algumas pessoas o denominam até um prodígio. Uma pessoa que fazia algo diferente, que era diferente, era uma pessoa que tinha uma capacidade acima de todos aqueles que estavam ali no mesmo patamar que ele, até porque ele pegou cartas para ir para Damasco, como nós lemos
no capítulo 9, e ele vai a Damasco depois de presenciar a morte de um dos discípulos de Jesus, com cartas para prender, com cartas para pegar pessoas que falassem esse nome e trazer presos para Jerusalém, trazê-los presos por causa do Evangelho, não mas por causa do Evangelho. E aqui nós podemos perceber que Saulo tem um encontro com Jesus. Saulo, no meio do caminho, ele vê uma forte luz, uma luz tão forte que os cavalos assustam e derrubam Saulo do seu cavalo, e quando ele cai cego. A Bíblia fala que ele cai sem enxergar nada, mas ele ouve uma voz que chamava seu nome, uma voz que fazia uma pergunta para ele, o que o questionava, e ele pergunta quem era aquela pessoa, e Jesus responde: sou eu, aquele a quem tu persegues. E ele fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele estava querendo dizer? Nada mais, nada menos. Jesus estava querendo dizer assim: duro é para você, homem, e eu quero dizer isso para você hoje. Duro é para você, mulher, lutar contra os propósitos que eu tenho para a tua vida, lutar contra os propósitos que eu designei para você. Duro é para ti isso, porque é mais difícil você fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. É mais difícil você ir por um caminho errado do que ir para o caminho certo. Nós temos vários testemunhos, vários exemplos, basta a gente olhar. Duro foi para Jonas pegar o navio que ia para outra cidade, para Tarsis, e não ir lá para Nínive. Duro foi para ele errar o caminho, duro foi para ele não cumprir o propósito. Com certeza Deus já vinha falando com Saulo, com certeza Deus já vinha falando com aquele homem, Deus já vinha tratando com ele, pedindo para ele: olha, ajuda na obra, olha, faz isso para que eu te capacitei, ajuda nessa situação. Mas ele estava ali batalhando contra, lutando contra. Então o próprio Jesus fala para ele: duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti, Saulo, lutar contra os meus propósitos na tua vida. A pessoa não vai, a pessoa não anda, como a Simone falou, e falou bem colocado. Eu até estava ouvindo e Deus estava tratando comigo: o ousado amor de Deus. Quando você se anula, quando você se deixa ser usado, Deus abençoa as suas orações, Deus abençoa o seu lar. Mas muitas vezes nós ficamos lutando, muitas vezes a gente fica recalcitrando, e então ele é conduzido cego para dentro da cidade de Damasco. Ele é conduzido sem visão para dentro da cidade de Damasco. E a cidade de Damasco, não sei se vocês já ouviram, é uma cidade fortificada, é uma cidade entre muros. Ou seja, você entrou, você está trancado, você entrou, você está amarrado. E Saulo é conduzido para aquele lugar cego, até que um certo pregador, um certo profeta chamado Ananias vai lá, ora pela vida de Saulo, as escamas caem, e automaticamente Saulo é batizado. Ananias batiza Saulo. Por que tudo isso aconteceu tão rápido? Por que ele foi curado tão rápido? Porque ele entendeu o propósito para a vida dele, ele entendeu o propósito para aquela situação. E o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes o inimigo tem prendido as pessoas, o inimigo tem amarrado as pessoas fora dos propósitos de Deus, dentro de muralhas que Ele estabeleceu, dentro de muralhas que Ele colocou na sua vida, situações que na verdade não existem, mas Ele fica ali colocando no teu coração, colocando na tua mente, e nós damos ouvidos a Ele e achamos que aquilo é tão perigoso, aquilo é uma coisa tão grande, e na verdade são coisas que o diabo gerou no nosso coração. E nós ficamos presos com aquilo. Aí acontece o que o diabo quer. Ele não tem medo da palavra de Deus, ele não tem medo de crente, ele não tem medo de Bíblia, ele não tem nada, ele não tem medo de nada na verdade. Mas ele teme e treme diante de uma pessoa que ora,
e de uma pessoa que cumpre o seu propósito. Ele queria de todas as formas manter Saulo preso nas muralhas. Nós podemos ver ali que os guardas começaram a guardar as portas de entrada e de saída para que Saulo não fosse embora, para que Saulo não cumprisse o propósito. Qual que era o propósito? Nós lemos aqui no versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, o propósito de Saulo era ir para Jerusalém, era chegar em Jerusalém, para se encontrar com os discípulos e começar o trabalho. Mas o inimigo não queria que ele cumprisse o propósito dele. O inimigo queria manter ele amarrado, queria manter ele preso em Damasco. Hoje nós podemos citar as muralhas de Damasco, irmãos, como o mundo. Nós podemos citar as muralhas de Damasco como as nossas vontades, os nossos desejos que nos têm mantido longe do propósito de Deus, que nos têm mantido longe da presença de Deus. Se Jesus estivesse sido deixado levar pelas armadilhas de Satanás, nós não estaríamos hoje aqui, nós não poderíamos louvar o Senhor hoje aqui. Se Jesus estivesse sido deixado levar pelas artimanhas de Satanás e pelas mentiras de Satanás, hoje nós estaríamos amarrados aqui. E o diabo usou pessoas, o diabo usou situações, o diabo ofereceu reinos para Jesus, mas Jesus não ficou limitado àquilo que o mundo poderia oferecer. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um objetivo, que era morrer na cruz. E muitas vezes nós, como cristãos, não cumprimos o nosso propósito. Aí é difícil, por quê? Porque, como nós não li, mas eu citei, está no mesmo capítulo 9, duro é lutar contra, duro é ir contra a vontade de Deus. A muralha tem separado a igreja do mundo, mas tem pessoas que estão dentro do mundo ainda, dentro da muralha, não cumprem o seu objetivo de ir para Jerusalém, a cidade santa, não cumprem o seu objetivo de alcançar as promessas, ainda estão dentro das muralhas, amarrados, presos. E muitos de nós, irmãos, muitos de nós, assim como Saulo, precisamos da ajuda das pessoas, precisamos de pessoas para nos conduzir, precisamos de pessoas que nos levem até Jesus, até o nosso objetivo. Saulo estava ali preso, Saulo estava ali desanimado, Saulo estava ali sem perspectiva de vida, Saulo estava ali sem saber o que seria dele dali em diante, porque tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo para o qual ele havia estudado, ele havia se preparado, Jesus tinha jogado por terra e tinha falado assim, basta. E ele tinha entendido que o propósito dele não era aquilo, ele tinha entendido que o propósito dele agora era pregar o Evangelho, ou seja, é a mesma coisa que você que tem vou citar algumas coisas aqui para vocês entenderem, uma loja de roupas, Deus fala, não é mais roupa, você vai vender café. É a mesma coisa você que trabalhava com carros, com motos, e Deus fala, não é mais carro e moto, é roupa. Vai mudar totalmente a tua vida, vai mudar totalmente aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, aquilo para o qual você se preparou. Saulo estava numa situação, e muitos se encontram nessa situação, onde ele estava em dúvida daquilo que ele era, daquilo que ele fazia, ele estava em dúvida de tudo aquilo que ele havia aprendido. Muitos de nós estamos nessa situação. Muitos de nós estamos diante de muralhas, diante de situações que nos aprisionam, mas muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão e cortar a corda que nos amarra, cortar a corda que nos mantém presos dentro das muralhas e usá-la para nos levar adiante, para nos levar até os nossos objetivos, usar essas cordas que nos prendiam para nos capacitar, para nos avançar,
Vamos ler para você entender aqui, ó. E tendo passado, 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Se você continuar no mundo, se você continuar preso nas muralhas, se você não entender os propósitos de Deus para a sua vida, o ladrão, o inimigo, ele vai procurar um jeito de te matar, ele vai procurar um jeito de te eliminar, porque se ele te matar fora do propósito de Deus, você está em desobediência. Se você está em desobediência, você sabe para onde você vai. Então, de uma maneira ou de outra, o inimigo ele quer te manter preso e ele quer te matar. O inimigo quer te manter preso, longe da vontade do Senhor, longe dos objetivos e dos propósitos, porque ele quer te matar. Ele veio para roubar, matar e destruir, e ele vai fazer isso. Saulo estava numa situação onde ele estava sendo perseguido. Por quê? Porque ele havia entendido o propósito, ele havia entendido a vontade de Deus para a vida dele. Então havia muitas perseguições. Irmãos, quando nós estamos na igreja e nós entendemos qual é o nosso propósito, a tendência é o inimigo perseguir, a tendência é ele tentar te matar. Por quê? Porque ele não quer que você cumpra o seu propósito, ele não quer que você faça aquilo para o qual Deus te projetou. E tem muitas pessoas dentro da igreja que estão passando por isso, por este momento, e elas precisam de alguém, elas precisam de socorro. Saulo estava numa situação aonde ele estava, acredito que deprimido, angustiado, com medo, porque tudo aquilo que ele havia aprendido, ele tinha que deixar para seguir uma vida totalmente nova, algo que ele não concordava, mas agora ele viu que era a realidade. E ele estava sendo perseguido por essa realidade, ele estava sendo perseguido por essa situação. E muitos de nós somos assim. Quando estávamos no mundo, fazendo a vontade do mundo, ninguém nos perseguia, ninguém vinha atrás de nós. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Salvador, entendemos a vontade de Deus, o inimigo começa a nos perseguir. Eu sempre uso uma ilustração para mostrar isso, que quando você está no mundo, tem um pincherzinho no teu calcanhar ali te enchendo o saco, vamos falar assim, né? Mas é um pincherzinho porque você está no mundo, está fazendo a vontade dele, então não precisa de muita coisa. Mas a partir do momento que você começa a ouvir o Evangelho, pessoas começam a pregar para você, esse cachorro vai aumentando. E a hora que você aceita Jesus como seu Salvador, entende o propósito de Deus para a sua vida, já não é um pincher, é um cachorro de alto porte, aí um Rottweiler, um Pitbull, que está raivoso, querendo te atacar. Aí você pode falar assim: pastor, mas onde você achou essa ilustração? Lá em 1 Pedro 2,5, o diabo anda ao redor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Saulo agora, irmãos, ele precisa de ajuda. Saulo agora precisa de pessoas. E olha que interessante, o diabo quer tirar a vida de Saulo porque ele entendeu o propósito para a vida dele. 24, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos. Deus preparou pessoas. Deus preparou pessoas para ajudar Saulo. Deus preparou pessoas para livrar Saulo das ciladas de Satanás. Deus preparou pessoas para que Saulo fosse guardado em vida e pudesse cumprir o seu propósito. E é engraçado, se você continuar lendo esse versículo 25, a Bíblia fala que de noite pegaram cordas, amarraram num cesto, colocaram Saulo dentro desse cesto e o desceram pelas janelas das muralhas.
o desceram dentro de um cesto para que ele pudesse ir para Jerusalém, que o próximo versículo fala que ele foi para Jerusalém. Deus está falando para mim e para você nesta manhã: que ponta você está da corda? Que lugar da corda você está? Você está como os discípulos, pessoas que já estão maduras e conseguem ajudar outras pessoas a se livrarem da morte, ajudar outras pessoas a se livrar das astutas ciladas de Satanás para matar e tirar a vida das pessoas? Ou você ainda está na parte de baixo da corda, como uma pessoa que precisa ser ajudada, como uma pessoa que precisa ser carregada, como uma pessoa que precisa e necessita de apoio espiritual? Que parte você está da corda? Saulo, eu estou falando, irmãos, de Saulo, o que depois vira Paulo de Tarso, o cara que escreve 13 livros do Novo Testamento, e acredita-se que até o 14º foi ele que escreveu, que é o livro de Hebreus. O cara está na ponta de baixo da corda nesse momento, ele precisa ser ajudado, ele precisa de um auxílio, agora ele está ali. As pessoas querem tirar a vida de Saulo, ele precisa de ajuda, ele precisa de pessoas, e haviam discípulos, haviam pessoas ali capacitadas para o ajudar, para guardar a sua vida e livrá-lo, que estavam segurando a corda, para que Saulo descesse, para que Saulo fugisse. Irmãos e irmãs, na nossa vida não foi diferente. Quando você se converteu, quando você aceitou Jesus como Salvador, Jesus preparou pessoas para te guardar, Jesus preparou pessoas para te discipular, Jesus preparou pessoas para orar pela sua vida, por isso que você está aqui. Jesus preparou pessoas para conduzir a tua corda, para te descer pela janela, para que você fugisse do mundo, para que você saísse da morte. E hoje Jesus está falando para mim e para você: que parte da corda você está? Você está se colocando como pessoas que conduzem a corda para as outras? Ou ainda você está no cesto? Você está segurando as cordas, ajudando pessoas em oração, discipulado, conduzindo pessoas para Cristo? Ou ainda você está no cesto? Irmãos e irmãs, tem pessoas que estão no cesto há anos. A vida não vai para frente, as coisas não vão para frente, a situação não muda. Por quê? Porque está no cesto. Elas continuam no cesto há anos. Elas continuam ouvindo as mentiras de Satanás. Elas continuam ouvindo as coisas que o mundo prega e que o mundo quer que você acredite, para que ele te tire da presença do Senhor e principalmente do seu propósito. Saulo tinha um propósito: eu preciso ir para Jerusalém. E Deus preparou pessoas para segurar a corda. Deus preparou pessoas para livrar Saulo da morte. Deus preparou pessoas para descer Saulo pelas muralhas. Só que Saulo não ficou dentro do cesto. Só que Saulo não ficou o tempo todo sendo ajudado. Hoje, se Paulo existisse, ele estaria na ponta da corda. Como ele esteve na ponta da corda para Timóteo, sim ou não? Como ele esteve na ponta da corda para os Tessalonicenses, como ele esteve na ponta da corda para os Filipenses, como ele esteve na ponta da corda para os Éfesos, como ele esteve na ponta da corda para os Coríntios, como ele esteve na ponta da corda para os Romanos. Ele um dia precisou estar no cesto, ele um dia precisou de pessoas, ele um dia precisou de ajuda, ele um dia foi ajudado, mas hoje ele está na ponta da corda, segurando pessoas,
Hoje Ele está na ponta da corda, alicerçando homens e mulheres para a obra de Deus. Hoje Ele saiu do cesto. Um dia Ele esteve no cesto, um dia Ele passou no cesto. Eu não estou falando de um dia literalmente. Eu sei que um período, um prazo Ele esteve no cesto. E se você parar para analisar, não foi pouco tempo que Ele ficou no cesto, não. Acredite-se que 2 anos Ele ficou no cesto. 2 anos Ele ficou ali sendo mantido por pessoas, assegurado para não te perder a sua vida. Mas tão logo Saulo saiu do cesto, ele conduziu pessoas, ele ajudou pessoas, ele alicerçou ministérios, como eu falei, o de Timóteo, o de Filemon. Ele alicerçou a obra de Deus. E infelizmente, irmão, irmã, eu tenho olhado para a igreja, e o pior, eu tenho olhado para a igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja do último dia. Eu não sei se eu, mas as minhas filhas verão a volta de Cristo, se estiverem aqui. Eu não sei se eu, mas eu acredito que eu vou fazer parte do arrebatamento da igreja. E eu estou vendo a igreja dos últimos dias, irmãos. A igreja vendo os cavaleiros sendo usados por Deus, conforme está escrito lá em Apocalipse. O cavaleiro amarelo que mata as pessoas com peste. O cavaleiro, se eu não me engano, é o vermelho, que destrói a economia. Nós estamos vendo os cavaleiros agindo, os cavaleiros andando e as pessoas dentro do cesto. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e as pessoas dentro do cesto. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprir, a palavra se cumprir. A Bíblia fala que nenhum tio daquilo que está escrito aqui cairá por terra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E as pessoas dentro do cesto, ainda precisando de pessoas segurando a corda, ainda precisando de pessoas o sustentando. Pastor, ora para mim. Pastor, faz aquilo por mim. Pastor, ou fulano, ou ciclano, intercede por mim. Irmãos, até quando nós vamos ficar dentro do cesto? Até quando nós vamos ficar ouvindo as ciladas de Satanás e astúcias dele, falando aquilo que nós não somos e acreditando nisso, e ficar dentro do cesto? Até quando nós vamos ver essas cadeiras vazias? E depois nós vamos ver uma pessoa morrer e vamos saber que ela foi para o inferno e nós não fomos usados. E a Bíblia é clara, e eu vou falar isso para que vocês acordarem, que essa alma, esse sangue vai ser cobrado nosso. Vai ser cobrado nosso. Porque nós sabíamos, nós tínhamos um propósito para fazer, mas estávamos dentro do cesto. Anos dentro do cesto. Décadas dentro do cesto. Tem crente que faz mais de 10 anos que está dentro do cesto, não faz nada. É igual água parada numa piscina. Alguém já viu água parada sem tratar numa piscina? O que acontece? Fica verde, dá dengue, é uma praga dos infernos, porque não movimenta. Nada na vida da pessoa dá certo, nada na família da pessoa dá certo. Tudo aquilo que põe a mão, a coisa não anda. Por quê? Porque ainda está dentro do cesto, não está no seu propósito, ainda está dando ouvidos para Satanás, ainda está dando ouvidos para o inimigo. E eu te pergunto nesta manhã, irmãos, que parte da corda você está? Responde para você mesmo, não precisa responder para mim não. Aonde você está nessa hora? É porque eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Irmãos, para mim você pode achar o que você quiser. Eu quero ver a hora que você morrer, chegar diante de Cristo e falar, eu acho. Ele vai falar, você acha um inferno, infeliz. Aqui comigo você não acha nada. Aqui comigo é sim, sim, não, não. Eu te capacitei e eu te dei. Foi eu que te dei. É a mesma coisa de eu catar um chiclete desse e dar para o Guilherme.
E depois ele falar para outra pessoa que eu não dei o chiclete para ele. Eu quero ver ele falar para mim que eu não dei o chiclete para ele. Que eu dei o chiclete para ele. Ele pode falar para Juliana, para Tailane, para Eduarda que eu não dei o chiclete. Para mim ele não pode falar, porque se ele falar eu vou falar: mentiroso, safado. Eu te dei o chiclete sim. Eu quero ver chegar diante de Cristo e falar para ele assim: sabe por que eu estava dentro do cesto, ô Senhor? Porque eu não tinha capacidade de falar: eu te capacitei, eu te dei capacidade, eu te dei isso, isso e isso, e você sabe que você tem isso. Você não quis fazer, você preferiu ficar dentro do cesto, você preferiu ficar na ponta de baixo da corda, sendo ajudado. Você preferiu levar a tua vida mais mansinha, sem, uma palavra que eu posso já usar aqui, sem responsabilidade. Você preferiu esconder seu talento, mas eu sei que você tem talento. Por isso, anjos, vem cá, arranca o talento que eu dei para ele, porque até o que ele tem será tirado. Dá para o que tem 10, e você, pranto e ranger de dentes. Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha um propósito, e mesmo tendo deixado tudo aquilo que aprendeu para trás, ele saiu do cesto, com lutas, com dificuldades, com aflições, com necessidades, mas ele saiu do cesto. E hoje nós conhecemos Paulo como um grande evangelista, um grande homem que construiu igrejas. Eu tenho falado aqui, eu tenho profetizado, eu tenho clamado aqui, quarta-feira mesmo eu falei, eu ando incomodado comigo mesmo, porque nós precisamos fazer algo mais. E quando eu falo, eu estou incomodado comigo, e nós precisamos, eu estou incomodado comigo, por não agitar vocês para fazer algo mais. Nós precisamos colocar pessoas aqui dentro, irmãos. Porque se morrer de Covid, pelo menos que vá para o céu. Se morrer de câncer, pelo menos que vá para o céu. Se morrer atropelado num acidente, estrupiado, se morrer de ataque cardíaco fulminante, sei lá o que for, pelo menos que vá para o céu. Mas muitas vezes nós estamos parados. Agora quarta-feira não pode ter culto, por quê? Por causa dessas determinações. Terça-feira não pode ter célula, por quê? Por causa dessas determinações. Aí sabe o que Deus toca no meu coração? Vem aqui, abre a igreja às 7 horas da manhã e faz o culto das 7 da manhã às 8 da manhã. Dá tempo do pessoal depois ir para trabalhar, tal. Mas aí o diabo vem no meu coração: filho, a tua igreja está todo mundo no cesto, irmão. Ninguém vai. O nego vai pôr empecilho para tudo. Vai ficar você lá. Mas eu ainda estou no coração de vir aqui e abrir a igreja às 7 horas da manhã e ficar só eu aqui. Mas fazer. Sair do cesto. Até quando nós vamos ficar na ponta de baixo da corda, irmãos? Até quando nós vamos ficar esperando as coisas caírem do céu para nós e não nos movimentar? Até quando? Ah, é hora que passar a pandemia. Para, isso aí é desculpa para não fazer. Para, isso aí é desculpa de aleijado, é muleta. Nós precisamos tomar uma atitude e cumprir os nossos propósitos. Jesus precisa de pessoas para segurar a ponta da corda, irmãos. Jesus precisa de pessoas para estar na parte de cima da corda. Não dá para depender só de mim não, irmãos. Eu sou homem, a Simone é mulher, e quando eu falo isso, eu falo que nós somos criaturas, e como nós somos criaturas, nós somos falhos. Nós também muitas vezes precisamos de pessoas para segurar a nossa corda. Nós muitas vezes também precisamos estar no cesto. Nós também precisamos de pessoas, e Jesus está clamando nesse dia: você pode ser uma pessoa para segurar a ponta da corda? Eu posso contar contigo para ajudar outras pessoas? Eu posso contar contigo para trazer uma pessoa domingo que vem e pôr numa dessas cadeiras?
Eu posso contar contigo para fazer algo diferente do que você está acostumado a fazer. Jesus vira para Saulo e fala: tudo que você aprendeu, irmão, está errado. Tudo que você fez está errado. E você sabe que está errado. Agora eu vou te colocar num outro lugar. E eu posso contar contigo, Saulo. Eu posso contar com a tua ajuda, com aquilo que eu te dei e te capacitei para fazer algo diferente. E nós conhecemos o final da história. A Bíblia é boa, e as histórias da Bíblia é boa porque tem começo, meio e fim. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês antes da gente fazer o louvor final aqui e orarmos. Saulo, ou Paulo já, né? Foi levado preso para Roma. Foi levado preso como um delinquente para Roma. E ele manda uma carta para Fílemon, lá da prisão. E ele fala assim no final da carta: eu e a igreja de Roma e a guarda pretoriana te saúdo. Sabe o que ele fez em Roma, irmãos? Os guardas se converteram. Muitos romanos se converteram. E ele estava mandando uma carta para Fílemon dizendo assim: ó, nós aqui de Roma, junto com a guarda pretoriana, eu e os irmãos de Roma, te saudamos. Ou seja, mesmo preso, ele estava na ponta da corda. Mesmo preso, ele estava conduzindo pessoas. Mesmo preso, ele estava fazendo algo pelo Evangelho. Coloca para mim Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, assim seja. Eu vos tenho mandado. Não está pedindo, é mandamento. Não está perguntando se você pode, é mandamento. Ele está falando assim para mim e para você nesta manhã. Um dia você precisou de pessoas, porque você estava no cesto, oprimido, triste, desiludido, perseguido. Mas agora as pessoas precisam de você. Agora as pessoas precisam que alguém as sustente na ponta da corda. Tem pessoas que precisam. Por que a igreja não cresce, a igreja Saúde de Cristo? Porque não tem pessoas na ponta. Está todo mundo no cesto. Como é que cresce? Como é que alcança? Eu falo toda semana das células, toda semana eu falo das células, e toda semana as mesmas pessoas estão nas células. Eu falo que eu tenho disponibilidade para abrir outros dias, e toda semana só tem de terça-feira. Aí as pessoas, por que não cresce? Por que fulano vai, ciclano vai, beltrano vai e eu não vou? Porque está no cesto. E pior, Deus está falando para mim e para você nesta manhã, recalcitrando contra os aguilhões. Ou seja, sabe o que tem que fazer, sabe onde tem que estar, sabe o que Deus quer de você, mas está lá no cesto, acomodado, parado, dando um monte de desculpas para tudo, mas está no cesto. Irmãos, eu sou conhecido por falar o que eu penso, e eu vou falar. Choveu ou fez tempo de chuva, as pessoas têm alegria de mandar mensagem para nós falando que não vai vir porque é tempo de chuva. Parece que elas ficam assim, como que eu posso dizer? Empolgadas por ter arrumado uma desculpa para não vir na igreja, ou para não cumprir o seu propósito. Só que na segunda-feira, 8 horas da manhã, tá lá picando cartão lá na empresa, porque não pode faltar.
com chuva, com névoa, com frio, com tempestade, seja o que for, com Covid, 8 horas da manhã está lá picando o cartão. Por quê? Porque vai trazer um retorno financeiro. A Bíblia fala assim, ó, não dá para amar a mim e a mamão. Não dá para amar a mim e ao dinheiro. Você vai desagradar um e agradar o outro. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, eu não me divido. Mas as pessoas não fazem. Sabe por que não fazem? Porque muitas vezes não é falado no púlpito. Permitem que elas vão errando, que elas vão fazendo, porque tem medo de perder. Eu, irmãos, não tenho medo nenhum de perder pessoas. Já perdi um monte de gente por falar a verdade. Mas esse infeliz, o dia que ele chegar diante de Deus, ele não vai poder falar assim, ó, eu não sabia. Porque Deus vai falar assim, ó, vem aqui, tem uma televisão de 75 polegadas, Full HD aqui, ó, eu vou te mostrar o dia que foi te falado, e sabe o que você fez? Você correu, você fugiu. Porque você queria continuar no cesto. Você preferia continuar no cesto. E você passou uma vida inútil. Você viveu uma vida sem propósitos. Você viveu uma vida sem fazer nada de útil na verdade. Deus até está me trazendo no coração um exemplo para vocês entenderem o que é uma vida de propósitos. Se você leu o Antigo Testamento, no Antigo Testamento a mulher não podia ir na igreja, todo mundo sabe disso? Ela só poderia ir quando não houvesse culto para orar, mas ela não poderia apresentar nada, ela não poderia participar dos cultos. Por quê? Porque tudo era os homens que faziam. Então elas entenderam que o propósito da vida delas qual que era? Gerar filhos, sim ou não? Quando uma mulher não podia gerar filhos, irmãos, ela ficava louca. Por quê? Porque ela estava vivendo uma vida inútil. E eu vou dar exemplo para vocês, vocês vão entender. Ana de Elcana, todo mundo lembra? Ela ia na igreja, fora dos horários lá, e orava e clamava. Por quê? Porque ela se sentia inútil por não gerar filhos. Sara se sentia inútil por não gerar filhos. Por quê? Porque é o propósito de uma mulher gerar filhos. Até que Deus abria a madre. Se você parar para analisar as mulheres que não geravam filhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, elas eram humilhadas. Por quê? Porque a Bíblia chama elas de ventre amortecido, ou seja, um ventre que não vira nada, não serve para nada. E quando essas mulheres geravam filhos, elas ficavam felizes. Isabel gerou João Batista bem de idade. Elas cumpriram os seus propósitos. E hoje o nosso propósito é ensinar as pessoas, levar a palavra, ajudar as pessoas, discipular as pessoas. E muitas vezes nós temos errado, deixando tudo isso para o pastor, deixando tudo isso para a liderança, eles que se virem, eles que façam. Eu não preciso fazer isso, mas você sabe o que você foi capacitado, você sabe para aquilo que Deus te chamou. O grupo de louvor pode vir aqui, para a gente não perder tempo. Provérbios 27:17, coloca para nós ali, Guilherme. Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se aguça. O que é aguçar? O ferro com ferro, ele afia, torna mais cortante, torna melhor. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então ele está falando assim como o ferro com o ferro torna o ferro afiado, um homem consegue conduzir outro homem, um amigo, consegue ajudar o amigo, um homem consegue conduzir outra pessoa. Mas muitas vezes preferimos estar no cesto, preferimos fazer as nossas vontades. A minha vontade, sabe qual que era? Está com a minha família lá no rancho, está todo mundo para lá, come bem, anda de lancha, anda de jet ski,
Está lá. A minha vontade era essa. Mas eu não posso estar lá. Por quê? Porque eu tenho compromisso com a igreja. Eu tenho compromisso com Cristo. Por isso que eles não estão aqui, ó. Meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, eles estão tudo pro rancho. Se vocês entrarem, quem tem eles no WhatsApp vai ver, estão lá andando de lancha, andando de jet ski, tá calor. Se não é assim, Everton? O Everton de vez em quando vai lá, joga um bilharzinho lá, né? Mas eu sei qual é o meu propósito. E o meu propósito não é estar no rancho. Ah, então você não pode ir para o rancho com sua família? Vou. Muitas vezes saio de manhã no sábado e à tarde venho embora. Janto e venho embora. Porque eu gosto de posar aqui. Eles ficam pegando até no meu pé para mim ficar lá até no outro dia. Mas eu falo, não, eu quero acordar tranquilo. E não acordar sabendo que eu tenho que pegar pista e chegar em casa. Não, eu tenho que acordar tranquilo. Até porque o nosso culto é à noite. Normalmente é à noite, não é esse horário. Então dá para dormir lá. Mas tem um propósito. Existe um propósito. Aí muitos aqui podem pensar assim, mas sabe por quê ele está falando isso? Porque ele é pastor. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui assim, até quando eu era membro. Porque eu entendi que eu não posso ficar dentro do cesto. Eu entendi que o que Deus quer de mim é que eu esteja na ponta da corda. Irmãos, e o que Deus quer de mim é que essa igreja cresça. O que Deus quer de mim é que vocês cresçam. E nós vamos alcançar isso. Nós vamos viver essas promessas. Nós vamos cumprir a vontade de Deus. Porque eu não vou ser servo negligente. Eu não vou ser servo infiel. E se nesta manhã você também quer sair do cesto, se coloque de pé nessa hora. Eu não sei o que Deus falou com você nessa pregação, eu não sei que horas que Deus tocou no seu coração, mas eu sei que em algum momento Deus balançou você. Em algum momento Deus falou, acorde, infeliz. Ora e coloca isso diante de Deus. Porque é melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer do que depois ficar fazendo jejum e oração. É melhor você obedecer do que depois ficar cumprindo promessa. O que Deus quer de mim e de você nesta manhã é que nós obedeçamos a sua palavra. Atos 9, versículo 16. Jesus está falando com Ananias a respeito de Saulo. E ele fala assim: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí você vai lá em 2 Coríntios. Isso Jesus está falando com Ananias. Atos 9, 26. Aí você vai lá em 2 Coríntios. Quem escreveu Coríntios? Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 22. São hebreus? Eu também. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Trabalhos, muito mais. Açoites, mais do que eles. Prisões, mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Irmão, 5 vezes ele foi açoitado por 39 vezes. Porque é 40 menos 1. 5 vezes ele tomou essas chibatadas. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Em viagens muitas vezes, perigos de rios, em perigos de salteadores, perigos dos da minha nação, perigos de gentios, perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadiga, vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores,
me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, além do que eu passo, eu tenho que segurar a corda das igrejas. Além do que eu já passo, pessoalmente, eu ainda tenho que segurar a corda das igrejas. Aí ele continua: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Se alguém sofre, eu sofro. Se alguém padece, eu padeço. Se alguém sai do propósito, eu sofro junto. Aí ele continua: quem se escandaliza que eu não me abrase? Pessoas que caem no pecado e ele sofre. Pessoas que caem no ministério e ele sofre. Como Emineu, como tantos outros que deixaram o evangelho, os Gálatas, e ele sofre. Ele continua. O 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que guardava sob o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Sabe por que você está aqui? Porque alguém desceu você por uma muralha. Alguém te tirou do mundo e te desceu para fora dele com cordas. Sabe por que você está aqui? Porque alguém te sustentou um dia. Seja sua mãe, seja seu pai, seja seu cônjuge, seja um amigo, um vizinho. Sabe por que você está aqui? Porque alguém segurou a sua corda. Alguém te desceu num cesto. Paulo está falando ali, ó. Sabe por que eu passei por tudo isso? Sabe por que eu estou aqui? Porque lá na cidade dos Damascenos, pessoas seguraram a ponta da corda por mim, pessoas acreditaram em mim, pessoas confiaram em mim e me livraram da morte que já estava assinada e prevista. Pessoas me desceram num cesto. Pessoas me colocaram aonde eu estou hoje, cumprindo o meu propósito. E para encerrar, Atos 9, 26. Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, ele alcançou o alvo. Ele alcançou o objetivo da sua vida. Ele alcançou o seu propósito. Quem aqui vai alcançar o seu propósito? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu vou chegar a Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, graças a Deus. Obrigado, Senhor, aleluia, graças a Deus. Nós vamos chegar a Jerusalém celestial e Jesus vai olhar para mim, vai olhar para vocês e vai falar assim: servo bom e fiel, entra porque tem uma festa preparada para você. Glória a Deus. Você saiu do cesto, você deixou a parte de baixo da corda e eu pude contar com você, servo bom, servo fiel. Graças a Deus, amém? Simone, quer encerrar o culto?